Olá, sejam bem-vindos ao canal Mundo do Saber. Meu nome é Alexandre e desde já se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem o sininho de notificações. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, chamado de histeria coletiva. Ele não é muito comum em nossa sociedade, mas acontece em casos pontuais. Nós vamos estudar um pouco e dar alguns exemplos também. Vamos lá? Histeria coletiva também é conhecida por histeria em massa ou folie projet, do francês loucura de mitos. É um fenômeno sociopsicológico definido pela manifestação de histeria coletiva, quando um grupo de pessoas acredita que sofre de uma doença ou padecimento semelhante. Agora vem a pergunta: como começa a histeria coletiva? Ela se inicia tipicamente quando alguém adoece ou torna-se histérico durante um período de estresse. Após a demonstração dos sintomas pelo indivíduo, outras pessoas começam a manifestar sintomas semelhantes, como náuseas, fraquezas musculares, convulsões ou até mesmo dores de cabeça. Importante frisar que a histeria coletiva ela não apresenta diagnósticos somente físicos, mas também diagnósticos psicológicos. Na história, nós temos vários exemplos de histerias coletivas que ocorreram. Nós vamos dar exemplos de algumas para que vocês possam ter uma noção do que significa na prática, ok? Caça às bruxas, séculos XV e XVI. É um dos exemplos mais conhecidos de histeria coletiva. Ocorreu principalmente na Europa, mas também teve ramificações em outras partes do mundo. A histeria em torno da bruxaria levou a inúmeras acusações infundadas, julgamentos e execuções de milhares de supostas bruxas. O medo e a desconfiança espalharam-se rapidamente, alimentados por crenças supersticiosas, rivalidades locais, pressões sociais também. Todos queriam que as bruxas morressem de alguma forma. Então a pressão social pela morte das bruxas queimadas, enforcadas, era gigante. Só que assim, elas eram enforcadas, mas não era de uma forma suave. Elas não tinham uma morte imediata, com o destroncamento do pescoço, no caso. Elas tinham morte lenta, era uma morte sofrida. E muitas bruxas também eram queimadas vivas. Então, realmente foi um período de histeria coletiva muito cruel. Um outro exemplo agora, na história, a epidemia de dança de Estrasburgo. Acho que vocês já ouviram falar que foi em 1518. Ocorreu um surto de dança compulsiva que afetou centenas de pessoas, homens, mulheres, crianças, foram tomados por uma irresistível necessidade de dançar sem parar por dias a fio. Esse episódio é frequentemente citado como um exemplo clássico de histeria coletiva, com fatores psicológicos, sociais, desencadeando o comportamento coletivo aparentemente inexplicável. Aí segue aquele exemplo que eu falei para vocês, de que não existe somente histeria física, mas também psicológica, uma mistura dos dois, que não se tem explicação até os dias de hoje. 30 de outubro de 1938. Uma transmissão radiofônica de Guerra dos Mundos por Orson Welles causou pânico em muitas partes dos Estados Unidos. Muitos ouvintes não perceberam que era uma dramatização e acreditaram erroneamente que uma invasão alienígena estava ocorrendo. O incidente destacou a capacidade dos meios de comunicação em gerar histeria coletiva, mesmo em uma era de crescente sofisticação tecnológica, onde o mundo tinha informações mais rápidas, chegavam aos lares dos americanos, porém causando pânico e histeria em todo o mundo. O caso a seguir ele é mais recente, aconteceu em 2011, em uma escola em Leroy, New York, ao qual ocorreu um episódio de histeria coletiva envolvendo um grupo de alunos que começaram a apresentar tiques e movimentos involuntários. As especulações variaram entre médicos e ambientalistas. Para os médicos que examinaram as jovens, os mesmos disseram se tratar de fortes tiques causados por um transtorno psicológico, uma espécie de histeria coletiva que atinge pessoas mais vulneráveis a distúrbios de ansiedade. Contudo, entretanto, todavia, porém, um grupo de ambientalistas liderados pelo ativista Erin Brockovich, que foi até título de um filme, discorda e iniciou uma investigação própria.
Esses ambientalistas acreditam que a origem do problema possa estar em um acidente de trem que ocorreu na região há mais de 40 anos e que causou um grande derramamento de cianeto, que é um composto químico muito tóxico. Funcionários da Agência de Proteção Ambiental que estiveram no local dizem que não há relação entre a doença e o acidente, ou seja, a teoria dos médicos é mais fundamentada. Vamos assistir um pequeno trecho bem rápido mesmo, dessas meninas, para que vocês tenham uma noção do que foi essa histeria coletiva. With us is the young woman from the piece we just watched, Thera Sanchez, and her mother, Melissa Phillips. We also have Lydia Parker. She is a friend of Thera's and also suffers from this condition as well. Thank you all for being here, first of all. Now, podemos concluir de que histeria coletiva é um fenômeno sociopsicológico e de que ainda não temos respostas concretas, porque elas ocorrem de formas diferentes, de região para região, de pessoa para pessoa, de grupos para grupos. Então são manifestações muito distintas e que a gente ainda não tem cientificamente comprovado uma resposta para esses tipos de cenários que nós abordamos aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e desde já curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, deixem seus comentários e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!